Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mesmo sentado, como a igreja se encontra, nós vamos acompanhar atentamente uma leitura bíblica que está lá no livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo 21. Leremos inicialmente 3 versículos, 14, 15 e 16. Mas ao longo da mensagem faremos menção a outros versículos desse capítulo. Gênesis 21, a partir do versículo 14. Diz assim o texto bíblico: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Que Deus nos ensine através dessa palavra. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite. Meus irmãos, eu entendo que toda palavra que Deus nos dá para pregar, ela tem 2 alvos. Um primeiro alvo é o alvo geral. É uma palavra para todos, porque traz ensino para todos, porque edifica a vida de todos. Mas ela tem um segundo alvo, e esse é um alvo particular. Eu entendo que pessoas que clamam ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo resposta, muitas vezes essa resposta vem através de uma mensagem que ouve. Deus traz um direcionamento, Deus mostra alguma coisa, Deus acalma o coração. Por isso é tão precioso o momento que nós temos contato com a mensagem. Nosso Deus, eis-nos aqui, como filhos ao redor da mesa, junto do Pai. Pai que nos ama, Pai que nos sustenta, Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ó Deus, quão precioso é poder estar na Tua presença. A Tua paz invade o nosso ser. O nosso coração se regozija contigo. Por isso, Teu Espírito Santo, nessa noite, tenha liberdade de tocar em nós, de fazer conosco conforme o Teu querer. Que os céus se abram sobre este lugar e sobre essas vidas, e sobre outros que, mesmo não estando aqui, vão ter contato com a Tua palavra, e que a Tua palavra produza transformação, e assim o Senhor estabeleceu. E nós, com fé, te louvamos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Escute uma coisa. Em vários momentos da nossa vida, a fonte da nossa dor é o nosso grande amor. É o nosso grande amor.
quem mais nos machuca não é quem odiamos, é quem nós amamos. Não é quem está longe de nós, é alguém que desfruta da nossa intimidade. O texto que lemos mostra uma mãe que está sendo expulsa de casa por causa das atitudes de um filho. E agora ela está andando sem rumo, levando aquele filho. O nome desta mulher é Agar. Ela era uma serva, ficou grávida do patrão, e ela tem um filho. O seu nome é Ismael. É o amor da sua vida. Ela vive por aquela criança. Ela ama aquele menino. Mas por causa dele, ela está desempregada. Por causa dele, ela está sem um teto. Por causa dele, ela está vagando num deserto. Ela perdeu completamente o rumo da vida por causa do seu grande amor, do seu filho. Quantas pessoas estão perdidas na vida, com uma dor intensa, por causa de um grande amor, por causa de um filho, por causa de um irmão, por causa de um namorado, do esposo, da esposa. O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje pela manhã. Eu estava me preparando para falar de uma outra coisa, e de repente isso veio bem forte na minha mente, no meu coração. Meu grande amor, minha grande dor. É sobre isso que vou falar nessa noite. O texto diz que no dia em que Agar foi expulsa da casa de Abraão, a esposa de Abraão, Sara, havia feito uma pressão muito grande, porque ela pegou Ismael, que era o mais velho, filho de Abraão, ridicularizando o filho mais novo, que era Isaac, uma brincadeira, provavelmente não era a primeira, agressiva. E aquela mulher ficou chateada, exigiu que o marido mandasse a serva embora. E diz que quando ela sai da casa dele, ela pega o caminho do deserto. E ela vai passar por muito sofrimento naquela caminhada. Existem 3 caminhos. E às vezes, quando nós estamos lutando com alguém que nós amamos muito, às vezes nós pegamos e esse caminho só aprofunda a nossa dor, só nos machuca ainda mais. E nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é muito comum. Às vezes, naturalmente, nós estamos entrando nesse caminho, num caminho errado. O primeiro caminho é o caminho de carregar uma culpa que não é nossa, de carregar uma culpa que não é nossa. É bem simbólico o que acontece com Agar na hora que ela está saindo. No versículo 14, no meio do versículo, diz que Abraão pegou o menino e colocou nos ombros dela. É como se dissesse: é teu, a responsabilidade é tua, a culpa de tudo que está acontecendo é tua.
Irmãos, é muito comum nós carregarmos o sentimento de culpa por aquilo que nós não fizemos. Ela não ensinou o filho aquele comportamento, ela não estimulou, mas agora o seu grande amor está tendo atitudes que ela não imaginava, que ela não esperava. Talvez na sua mente venha o pensamento: por que meu filho fez isso? Ou talvez ela pensasse: se eu tivesse falado isso para ele, se eu tivesse dito isso, se eu tivesse feito aquilo. E aí ela começa a entrar, irmãos, num caminho muito perigoso, que é o caminho da culpa. E esse caminho é um beco sem saída. Você percebe, simbolicamente, ela entra no deserto e ela se perde. Quantas pessoas estão perdidas no relacionamento afetivo e se sentem culpadas porque ou acha que fez demais ou acha que fez de menos, e começa a se martirizar. Se martirizar, irmãos, com algo que ficou no passado, com algo que não pode ser mudado. A culpa não nos ajuda em nada. A culpa só faz a gente se perder. Não conseguimos ter uma reflexão sensata. Esquecemos do básico. A Bíblia diz bem claramente: cada um prestará conta de si a Deus. Romanos 14:12. Cada um de nós. Mas muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitas esposas vivem, irmãos, carregando uma culpa que não é sua, por causa de alguém que ama muito. E esse caminho só vai machucar ainda mais. Mas há um segundo caminho que pode aprofundar ainda mais a dor de quem ama muito. É o caminho de não respeitar os seus próprios limites. O caminho de não respeitar os seus próprios limites. O texto diz que quando ela ia saindo, ela recebeu uma vasilha com água para a caminhada. No versículo 15 diz: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Agar sai com aquele menino e ela vai andando no deserto. E ela não olha para os seus limites, ela não olha para a sua força, ela não olha para a sua capacidade, ela simplesmente vai em frente. E ela vai ficando esgotada, ela vai ficando cansada, vai chegando o momento que ela não tem mais força para nada. Irmãos, isso acontece muito nas nossas vidas, porque amamos alguém, nós nos doamos de uma maneira irracional. E há momentos que nós nos sentimos sugados, nós nos sentimos esmagados, vazios e desesperados, porque nós não temos mais força para dar nada. Escute uma coisa: por mais que você ame, você não pode fazer tudo por alguém. Há muitas coisas que você pode fazer, mas você não pode fazer tudo. E há momentos que parece que nós temos que fazer tudo. A minha parte é fazer tudo. Você nunca vai conseguir, irmão. Ninguém pode fazer tudo. Sabe por quê? Porque nós temos limites.
Nós temos limites. Eu vejo gente que quer ajudar uma pessoa que ama, que está endividada, e ela não tem para si. Mas ela não olha para o limite. E sabe qual é o final? 2 endividados. Porque ela tentou fazer algo que estava além da capacidade dela. Eu vejo gente tentando cuidar de um doente e não cuida da sua própria saúde. Se entrega de tal maneira que está arrebentando com a sua saúde. Sabe o que acontece muitas vezes no final? 2 doentes. 2 doentes. Irmão, ninguém ajuda ninguém sem primeiro se ajudar. Sem primeiro se ajudar. Existe uma liçãozinha bem básica que você observa quando você pega um avião. Eles começam a dar as instruções. Ele diz que se em algum momento as máscaras caírem, houver uma despressurização no avião e as máscaras caírem, eles colocam primeiro em você. E depois, se tiver uma pessoa que está prestando do teu lado, uma criança, você coloca nela. Ela está tentando te ensinar uma coisa bem básica. Se você não se ajudar, vai chegar um momento que você não consegue ajudar ninguém. E é o que está acontecendo com aquela mulher. Ela se entrega tanto a quem ela ama, chega um momento que ela não tem mais nada. Irmãos, eu imagino a Agar andando no deserto. Aquela mulher está indo no deserto e ela está pegando aquela água. Ela olha para o menino e ela imagina, ele vai morrer de sede. Ela dá água para ele e não bebe. E vai dando água para ele. E ela já está imaginando, eu aguento mais. E aí chega um momento que ela está desidratada. E aí ela não aguenta mais caminhar. E o desespero dela é que ela olha e ela diz, o menino vai morrer. Mas ela não tem mais força. Nem para, irmãos, nem para carregar ele. Por quê? Porque ela deu toda a atenção a ela e não se cuidou em momento algum. E isso é tão comum, porque às vezes nós agimos o tempo todo pelo instinto de proteger a quem nós amamos, e percebemos, irmãos, que se nós queremos proteger a quem nós amamos, nós precisamos cuidar de nós. Porque senão daqui a pouco eu não tenho força para cuidar de mais ninguém. Aí quando ela não aguenta mais, quando ela está completamente desidratada, e ela olha e diz, olha, não adiantou nada, eu dei água para ele, ele vai morrer. E ela não tem mais força para carregá-lo. Aí o texto diz que ela encontra um arbusto, uma árvore pequena, que dá um pouquinho de sombra. Aí naquele instinto, que não respeita os próprios limites, ela pega o menino, bota embaixo do arbusto e fica no sol. E ela acha que dessa maneira ela está, irmãos, fazendo tudo por aquela criança. E ela está morrendo. E ela não entende que quando ela morrer, o menino morre. Por isso Paulo, quando está orientando Timóteo no ministério, ele diz, olha, cuida de ti mesmo e das ovelhas. E das ovelhas. E às vezes nós queremos dar uma de herói e não respeitamos os nossos próprios limites. Nós não somos de ferro. No afã de cuidar do outro, nós não cuidamos de nós. E daqui a pouco, irmãos, eu
vai ficar sofrendo porque nem força para cuidar do outro tem. Cuidar de quem nós amamos sem respeitar os nossos próprios limites é um caminho de destruição. No final, os dois podem estar completamente arrebentados. Esse não é um bom caminho. Mas um terceiro caminho, muito perigoso, quando nós estamos cuidando da nossa grande dor de quem amamos, é o caminho de se afastar da fé. É muito perigoso. Olha no versículo 16. E foi sentar-se perto dali. Depois que ela coloca a criança no arbusto, diz que ela foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, 50, 70 metros de distância, aproximadamente. E o texto continua dizendo, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Olha só, irmãos. Ela coloca a criança e ela começa a se afastar daquela criança. Porque ela não suporta a ideia de ver quem tanto ela ama partir. Mas quando você olha o significado desse afastamento, dela se afastando do menino, irmãos, é muito mais do que um afastamento físico. Isso mostra o quanto a fé está morrendo no seu coração. Ela está se afastando da fé. Ela está perdendo a capacidade de enxergar no mundo espiritual o sentido de tudo aquilo. Na tentativa de salvar quem tanto ela amava, ela está perdendo a capacidade de crer, ela está se distanciando. Agar está deixando de crer na promessa do Senhor. Você sabia que Deus tinha dado uma promessa para Ismael, mesmo ele não sendo o filho da promessa de Abraão? A Bíblia diz que o filho da promessa era Isaac. Mas no dia que Ismael nasceu, Deus havia feito uma promessa sobre o futuro daquela criança. E Agar sabia da promessa. Em Gênesis capítulo 16, versículo 10, um anjo havia declarado acerca daquela criança algo que veio da parte do Senhor. O anjo disse que o Senhor havia falado: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Aquela criança, dela viria uma grande nação. E a mãe não lembra disso, porque ela pegou o caminho, irmãos, do se afastar da fé. Quantas pessoas lutando por alguém que ama, está tão entregue, o coração está tão focado naquilo ali, que esquece da palavra, esquece dos ensinamentos, esquece das promessas que tem com o Senhor, esquece, irmãos, do pacto que tem com Deus. E sabe o que acontece? Quando você se afasta da fé, pensamentos destruidores começam a tomar a tua mente e você não consegue combatê-los. O texto diz que ela começou a pensar: não posso ver o menino morrer. Ela está convicta, vai morrer, não adiantou, tudo que eu fiz, ele vai morrer. E aí ela senta à distância e diz que ela começa a chorar desesperada. Sabe por quê? Porque a fé se esvaiu do seu coração. Nós precisamos ter cuidado, irmãos.
Nós precisamos ter cuidado para que a fé não desapareça em momento algum. É nesse momento que Deus entra, irmãos, no cenário, mostrando para Agar que ela está entrando em caminhos perigosos e que Deus tem uma saída e que Deus tem caminhos melhores para ela. Sempre que nós lidamos com alguém que amamos muito, que nos causa muita dor, lembre-se disso. Deus é Deus que está conosco o tempo todo, Ele sempre tem saídas. E o Senhor começou a mostrar alguns caminhos para aquela mulher. O primeiro caminho que Deus vai colocar diante dela é o caminho do anjo. O texto diz que Deus colocou um anjo no caminho daquela mulher. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? O que a aflige? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que os anjos de Deus cumprem as suas ordens, que o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, acampa ao redor do que os teme e os livra. Aleluia. Conte com isso na tua vida. Naquele momento o Senhor abriu o caminho do anjo, pavimentou, e o anjo veio em direção a Agar. E o anjo são pessoas que Deus usa. Quantas vezes Deus já colocou um anjo no teu caminho na hora do teu desespero? Quantas vezes? Trazendo uma palavra, trazendo uma ajuda, trazendo um ombro amigo para te consolar, trazendo conforto, porque Deus nos ama, irmãos. E quando ela está naquele desespero, o anjo do Senhor aparece, e aquele anjo vem e ele começa a confrontar a fé daquela mulher. Ele vem tentando acender a fagulha de fé em seu coração, e ele começa a dizer: o que te aflige? Por que você está sofrendo? Ela precisa confessar, ela precisa declarar, para ela refletir o quanto ela se afastou da fé, o quanto ela se afastou do verdadeiro caminho, e quanto ela foi ficando solitária. Irmãos, quanto mais nós nos afastamos dos ensinamentos do Senhor, nós nos afastamos do bom caminho, mais nós nos sentimos angustiados na nossa luta para ajudar alguém. E aquele anjo começou a consolar e diz: não tenha medo, não tenha medo. É o próprio Deus falando. Deus fala, irmãos, através da boca dos seus filhos. Glória a Deus. A igreja do Senhor, irmãos, é um grande acervo de anjos que o Senhor espalha por vários lugares. E quantas vezes o Senhor também não já te usou como anjo dele para consolar, para abençoar, para confortar, para reanimar alguém. Aleluia. Mas um outro caminho que Deus está abrindo na frente daquela mulher é o caminho da palavra. Agar começa a receber um remédio poderoso. A palavra de Deus começa a ser lançada no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos com tanta convicção do valor, do poder, da importância da palavra de Deus, é porque nós temos tantos testemunhos pessoais do
quanto esta palavra tem sido terapêutica na nossa vida, do quanto essa palavra tem nos curado, do quanto essa palavra tem nos renovado. Quando o anjo começa a proclamar a palavra, ele diz: ergue-te, versículo 18, ele está dizendo: levanta. Aleluia. A palavra tem esse poder de nos levantar, de renovar o nosso ânimo. Glória a Deus por isso. Irmão, se não fosse a palavra de Deus, em tantos momentos da nossa vida que nós estávamos esmagados pelo peso da culpa, da tristeza profunda, do desânimo, e o Senhor vem e lança a palavra dele. Aleluia. Na palavra o anjo diz: levanta o menino, te reaproxima dele e pega a criança pela mão. Ela podia dizer: Senhor, mas não tenho mais força, eu estou sem um pingo de água no meu corpo. Mas naquele momento a palavra faz com que ela esqueça das suas limitações. Sabe por quê? Porque quando Deus está agindo em nós, e não apenas nós na nossa própria força, aí sim nós conseguimos superar os nossos limites. Aleluia. Aí você vai olhar e diz: eu não sei de onde eu consegui tanta força, sabe, irmãos, mas nós sabemos sim, foi do Senhor que te sustenta, foi da palavra do Senhor que te renovou, que te ergueu, e você começou a fazer coisas que você jamais imaginaria. Pastor, eu achei que ia desmoronar, eu achei que ia desfalecer, eu achei que daquele dia não iria passar, mas a palavra de Deus veio ao meu encontro, e ela produziu algo dentro de mim, que fez com que eu fosse muito além do que jamais imaginava. E a palavra continua dizendo: porque dele farei uma grande nação. Aleluia. A palavra não está dizendo nada novo, a palavra só está reavivando na mente daquela mulher o que Deus já tinha dito, o que Deus já tinha falado. O Senhor não vem dizer algo novo, irmãos, porque tudo está na sua palavra, tudo está aqui. Às vezes nós no nosso desespero, na nossa angústia, na nossa pequenez de fé, parece que estamos aguardando algo a mais, que no momento da minha angústia, da minha dor, do meu desespero, o Senhor diga algo novo. Irmãos, nós não precisamos de algo novo, nós precisamos da palavra que se renova a cada dia nas nossas vidas. É como se o Senhor estivesse dizendo para ela: tu não lembras da palavra que eu te lancei? Tu não lembras da promessa que eu firmei contigo? Deus não quebra os seus pactos, Deus não rompe com as suas alianças, Deus não se esquece das suas promessas. Aleluia, glória a Deus. A mesma palavra que eu disse quando esse menino nasceu, ela permanece até hoje. Dele virá uma grande nação, uma grande nação. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, percorrer o caminho da palavra. A Bíblia em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Sabe, quanto mais você está angustiado, mais você precisa da palavra. Quanto mais você está com medo, mais você precisa desta palavra. Por isso você não pode cortar o contato com esta palavra de maneira alguma. Irmãos, se há algo que vai arder no teu coração, é quando você se distancia da palavra. Tem horas que eu estou saindo para um trabalho na igreja, principalmente no domingo, e eu fico passando na porta das pessoas que moram no lugar onde eu moro. Como lá a velocidade, a placa está dizendo que não pode passar de 10. Até quando eu estou entrando no meu condomínio a pé, eu ando mais rápido que no carro. E eu fico olhando para as pessoas ali, e cada um cuidando de uma coisa, cuidando de outra. Eu digo: meu Deus, se eu fico em casa, meu coração se entristece.
Se eu fico em casa, minha semana parece que não é a mesma. Se eu fico em casa, fica tudo murchinho, irmão. Sabe por quê? A gente tem uma dependência da palavra. Dependência da palavra. É tão tremendo ouvir Deus falar, perceber como Deus sempre está um passo à frente, cuidando de nós, mostrando. Tem horas que você está ouvindo coisas aqui que só fará sentido daqui a uma semana. Daqui uma semana, mas mostra que Deus, irmãos, uma semana à frente já estava cuidando de você, te preparando para uma situação, te preparando para um momento, porque Deus é Deus tremendo e Ele trata conosco dia a dia na sua palavra. Aleluia. Mas um terceiro caminho que Deus abriu para aquela mulher naquele dia. Deus colocou ela no caminho de uma fonte de cura. De uma fonte de cura. Deus mostra que havia uma fonte com água, com o sustento que ela precisava. No versículo 19 diz: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. É curioso porque o texto não está dizendo que Deus cavou uma fonte naquele momento. Que Deus mandou um anjo rapidamente perfurar um buraco naquele deserto tão profundo que chegasse no veio d'água. O texto diz que Deus foi lá e abriu os olhos dela. Ela estava tão triste, tão abalada, tão desesperada, que ela não conseguia enxergar. É curioso que quando ela saiu e ela pegou o caminho do deserto de Berseba, as pessoas que andavam naquele deserto sabiam que naquele deserto havia um oásis, havia um lugar onde havia uma fonte de água. Talvez quando ela saiu com isso em mente. Há uma fonte no deserto e eu vou encontrar essa fonte. Mas à medida que ela andava, que o desafio aumentava, que os problemas cresciam, que o desespero chegava, ela foi fechando os olhos e foi deixando de enxergar. Irmãos, ela parou perto da fonte e o menino e ela iam morrer a poucos metros da fonte. Você percebe isso? Algumas pessoas estão angustiadas, estão desesperadas, estão morrendo espiritualmente e estão perto da fonte, mas não conseguem enxergar, porque a fé foi regredindo, a fé foi diminuindo a tal ponto, irmãos, que está diante dela a saída e ela não enxerga. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. E o tempo todo, quando você estiver enfrentando uma luta como essa, na tua oração, filho, Senhor, não deixa que os meus olhos seguem para o entendimento que vem de ti. Não deixa, Senhor. Eu não quero ficar cego a ponto de não enxergar a tua bênção, o teu cuidado, a tua direção, a ponto de perder o discernimento acerca das coisas do teu reino. Com a ajuda de Deus, ela conseguiu encontrar o caminho da fonte. E agora ela está dando água para a criança, e ela está tomando água, e o milagre de Deus aconteceu na vida dela. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Deus muda o futuro. Deus muda o futuro. Aleluia. Por isso, irmão,
Ninguém que venha na tua vida levantar a mão, o dedo e dizer: é porque tu vai passar por isso que vai acontecer. Deus muda o futuro. O meu presente pode ser sombrio, o meu passado pode ser trágico, mas o meu futuro está nas mãos do Senhor. Amém? Está nas mãos do Senhor. E o Senhor pode mudar tudo, completamente, todo o prognóstico, toda a previsão contrária. Deus pode mudar, irmãos. Deus transforma a tristeza em alegria. Amém? Glória a Deus. Você pode ter passado o dia hoje chorando, amanhã, teu dia, você está em alegria. Deus transforma o pranto em riso, irmãos. Louvado seja Deus. Deus transforma o pranto em riso. Olha aquele menino que ela estava achando que estava diante do último dia, do último suspiro de vida, que era a fonte de toda a sua dor. No versículo 20 diz: era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Irmão, o menino cresceu e o menino aprendeu a viver no deserto. Olha só, o deserto que ela imaginou que seria o lugar de morte do menino, vai ser o lugar onde aquele menino vai prosperar, porque Deus é fiel às suas promessas. Amém, queridos? Deus é fiel, irmãos. E a primeira promessa não foi dita no dia do sofrimento, foi dita no dia do nascimento. E ele passou por muitas coisas, mas a palavra de Deus não mudou. No dia do sofrimento, Deus só fez lembrar: lembra da promessa que eu tenho contigo? Ele será grande, dele será uma grande nação. Aleluia. Os descendentes de Ismael estão espalhados hoje pelo mundo todo, mas a maior concentração está no Oriente Médio. Você sabia que os árabes descendem de Ismael? Existem 22 países árabes hoje no mundo. Mais de 360 milhões de pessoas. A palavra de Deus não muda. Aleluia. Por isso hoje, o teu amor, que talvez no momento seja a fonte da tua dor, creia, ainda te trará grandes alegrias na tua vida. Você recebe? Então aplauda, Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero fazer um exercício aqui, meu Deus, aqui, Senhor. Obrigado. Quando o Senhor me trouxe esse tema hoje, eu digo: meu Senhor, o que eu vou falar acerca disso? Cheguei aqui hoje de manhã e disse para os irmãos: irmãos, eu vou pregar sobre isso. E quando eu cheguei em casa, minha cabeça chega a fumaçava. Teve uma hora que me deu uma dor na coluna aqui, de tanto ficar tenso. Mas a Ele toda a honra, toda a glória. Vamos orar. Vamos orar. Não vou entrar em detalhes, mas se o Senhor falou com você e há algo dessa palavra que diz respeito ao momento que você está passando, você pode ficar só aqui no meio aqui para a gente ter oração direcionada. Deus sabe. Você pode ficar no meio aqui, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Não importa quem é a pessoa da tua vida, do teu relacionamento. Se é um pai, se é um filho, se é um irmão, se é um amigo que você ama muito, que você tem chorado, e tem hora que você não sabe muito o que fazer,
Às vezes a gente se sente tão pequeno, irmãos. Eu queria dar tudo, aí eu descubro que eu não tenho tudo para dar. E o amor é algo tão difícil, porque ele nos faz crer que a gente pode mais do que tu pode. E aí agora a gente descobre que de fato pode, quando Deus está conosco. Deus completa a nossa insuficiência. Deus fala o que a gente não sabe falar. Deus abre portas onde a gente não enxerga mais nada. Aleluia. Talvez você tenha passado dias como Agar, sentado e chorado. Mas, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força. E aí, na tua angústia, você esquece que Deus abre portas, que há fontes de Deus para suprir a nossa sede. Por isso nessa noite vamos abençoar a tua vida, para que você saia daqui com a paz no coração e na consciência de que se você ama essa pessoa, Deus ama muito mais. Amém? Deus ama muito mais. Se Deus colocou ela na tua vida, é uma prova de amor dele por essa pessoa. Às vezes a gente fica reclamando, tantos que não têm persistência, tantos que desistem. E o Senhor chegou e te colocou com você. Talvez amar tanto e não conseguir fazer o que você pode, machuca teu coração. Mas Deus está tratando de você e está tratando dela. Confia nisso. Nosso Deus, o Senhor é bom. A sabedoria está em ti. E o quanto nós precisamos beber dessa fonte. O quanto é tremendo te ouvir. O quanto o Senhor abre a nossa mente, o nosso entendimento. O quanto o Senhor nos conforta. Por isso, obrigado. Por tudo que o Senhor falou, ministrou aos nossos corações. Nós oramos pelos teus filhos que estão aqui. E por outros que mesmo não estando aqui à distância, mas compartilham desse sentimento. O Senhor que começa a boa obra é o Senhor que completa. Aquilo que eles não sabem fazer, o Senhor sabe e vai mostrar. E o que eles não conseguem realizar, o Senhor realiza, porque para ti não há limites. Aquilo, ó Deus, que para eles não tem sentido, o Senhor dá sentido a toda a existência. Por isso, acima de tudo, ó Deus, que a tua paz reine em seus corações, que o conforto e que o consolo esteja impregnado em suas vidas, e que eles possam continuar firmes na certeza de que o Senhor está com eles sempre, e que se amam é porque o Senhor os fez com a capacidade de amar. Se cuidam é porque o Senhor nos fez, ó Deus, a tua imagem e semelhança, e o Senhor que cuida de nós, ó Deus, colocou isso na nossa existência. Nós te louvamos, nós confiamos em ti, em nome de Jesus. Ainda em pé, há porventura alguém em nosso meio para aceitar Jesus como Salvador, ou para se reconciliar com o Senhor? Existe alguém nessa noite aqui para nós orarmos por você? Está dizendo: eu aceito Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo. Se houver, aproveita o momento, nós já abençoamos a tua vida também. Alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Abre caminho aqui para ele vir aqui. Pastor Moraes vai impor as mãos sobre ele nesse momento. Aleluia. Aproveite o momento, irmãos. Aproveite esse momento aqui, é restaurador. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome, meu filho? O Alisson. Alisson.
Xavier. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Alessio. Olha só. O Senhor nessa noite podia ter permitido que ele fosse a tantos lugares, mas ele veio para cá. Porque nessa noite aqui estava a cura. Aqui estava o tratar de Deus para a sua vida. Ó Deus, muito obrigado pela vida do teu filho. Porque o Senhor tem acompanhado os seus passos desde o seu nascimento. Ele pertence a ti. E nada que o mundo fez foi capaz, ó Deus, de impedir que ele se aproximasse de ti. Aleluia. E a tua palavra, ó Deus, está operando na sua mente, no seu coração. O teu Espírito Santo está selando a vida dele, ó Deus. E o Senhor agora dá um novo sentido de vida. O Senhor assume o controle. O Senhor está renovando os seus pensamentos. O Senhor está, ó Deus, transformando o seu querer. O Senhor está dando um novo sentido à sua existência. Nós, como seus irmãos em Cristo, rogamos a Ti, ó Deus, que nos use como instrumento de edificação, como, ó Deus, um lugar de bênção, de aconchego, que aqui conosco Ele possa crescer, que Ele se torne uma bênção em nosso meio, que este Evangelho, ó Deus, através dele possa frutificar na vida da sua família. É o que nós oramos, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Então vamos cantar, nós vamos louvar o Senhor.